gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Larissa, eu sou médica, formada pela Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como eu me organizava na época dos estudos para o vestibular e compartilhar as 3 coisas que eu fiz que eu acho que foram os diferenciais na minha aprovação. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, e sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Só para contextualizar um pouco do meu processo, eu passei no vestibular direto do 3º ano, com 16 anos, numa universidade particular. Eu não tinha condições de pagar, mas esse resultado me fez ganhar uma bolsa num cursinho, e aí eu estudei mais um ano depois do terceirão, e aí passei com 17 anos na Federal, que era o meu sonho. E as 3 coisas que eu fiz, que hoje olhando para trás eu vejo que foram os diferenciais para mim, foram conhecer as regras do jogo, estar instalada na realidade e usar os métodos ativos de estudo. Quando a gente tem um objetivo que tem um prazo e uma meta de performance específica, como, por exemplo, tirar mais de 800 como média no Enem, que é uma prova que acontece lá em novembro, a gente tem muito bem definido, esclarecido os critérios de sucesso e de falha. Isso é um pouco assustador, afinal vai ser óbvio se tu falhar ou se tu tiver sucesso, mas isso também é bom porque é um manual de instruções e tu pode jogar com ele embaixo do braço e usar isso a teu favor. O que eu tô querendo dizer? Normalmente as provas, elas têm pesos diferentes para as diferentes matérias. Então eu não sei como é hoje, mas na minha época era bem discrepante o valor que a matemática e a redação representavam na nota final. Se tu acertar 40 questões de matemática, te dava uma nota 900 e pouco. E se tu acertasse 40 questões em humanas, a tua nota era 700 e pouco. Era alguma coisa assim. Então a discrepância era muito grande, de modo que valia muito mais a pena dedicar muito mais tempo para matemática e redação e tentar ir super bem nessas matérias do que gastar um tempo igual para todas as matérias. E é muito inteligente tu estudar mais para as matérias que têm um peso maior e menos para as matérias que têm um peso menor. Faz todo sentido no mundo. Porém, além disso, é muito importante tu levar em consideração também os teus pontos fortes, teus pontos fracos. Eu vou contar o meu caso para vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Na minha época do cursinho, eu tinha uma facilidade grande com exatas e com redação. Escrever para mim era muito fácil e eu sempre ia muito bem. Mas chegou um momento do ano em que eu percebi que por mais que eu fosse muito bem na redação, muito bem em matemática, quando a gente está falando de medicina, de concursos bem concorridos, tu não pode simplesmente zerar uma das matérias ou ir muito mal. Mesmo que tu vá muito bem em matemática e redação, isso não vai segurar uma nota muito baixa, a média vai baixar também. Eu me dei conta que ninguém ia chegar e me entregar uma vaga em medicina só porque eu ia muito bem na redação. Eu precisava manter uma média harmônica. E acontece que em história, geografia, eu estava indo muito mal. Eu tirava 30%, 40% das questões. E isso é muito ruim, principalmente para cursos concorridos. E eu realmente tinha dificuldade com essa matéria. Eu estudava, eu lia, mas eu não conseguia enxergar a diferença entre a alternativa A, B. Para mim era tudo igual. Eu não conseguia entender. Eu tinha essa dificuldade, era extremamente desconfortável para mim estudar história porque eu só errava. Como eu só errava, eu achava difícil e já não tinha um peso muito alto, eu acabava negligenciando muito essa matéria. Mas eu me dei conta que não dava mais para ficar assim. Teve uma das provas que era uma prova muito importante e eu tirei 3 de 10 em história. Todo o resto das matérias eu fui relativamente bem ou muito bem, mas eu fiquei muito longe na classificação só por ter ido muito mal em história. E aí eu vi que eu precisava tomar alguma atitude. E aí eu tomei a difícil decisão de parar de escrever redações. Normalmente no cursinho eles orientam que tu faça 2 redações por semana. Eu acho muito adequado, até porque tu tem que ter um repertório para diversos tipos de temas, mas isso tomava 4, 5 horas por semana escrevendo 2 redações. E eu tirava 1000 com frequência, muito raramente tirei alguma nota abaixo de 900. Então, apesar de ter um peso importante em todas as provas, eu parei de fazer redações e dediquei esse tempo que eu gastava com redação para estudar história. Todas as outras matérias eu estava indo super bem, mas história e geografia eu acabava indo sempre muito mal. Eu lembro de achar muito arriscado fazer isso na época, mas eu praticamente só estudava história e geografia nas últimas semanas ali de preparação. Eu lembro que eu olhava para o lado, via as pessoas fazendo matemática, redação, biologia, e eu ali focada na história, tentando aumentar o meu número de acertos, e era super estranho, mas hoje olhando para trás eu tenho certeza que essa foi a decisão que fez com que eu fosse aprovada. Então, por mais que alguma matéria tenha um peso importante, se tu tem muita facilidade com isso, diminui o tempo que tu gasta nessa matéria, porque já é fácil para ti. E com certeza tem uma matéria que tu tem muita dificuldade, e infelizmente tu vai ter que manter uma média harmônica. Então, às vezes vai valer a pena para ti focar bastante numa matéria que às vezes não é tão importante,
mas que para ti tu tem dificuldade e pode ser o fator que vai te eliminar ali na frente. E eu tô falando isso porque é muito comum ao longo do ano, conforme vai ficando mais pesado, mais cansativo, a gente se esquecer do quanto importa essa questão do peso das matérias. Então, como eu falei, eu acabava negligenciando as matérias que eu já tinha dificuldade e eu ia mal, porque era extremamente desconfortável, eu já estava cansada, final de ano, não aguentava mais. E aí acabava estudando as matérias que eu me sentia bem estudando, porque pelo menos eu estou estudando. Mas isso é um grande erro, porque tu tá te iludindo que tá aprendendo, quando na verdade tu tá só evitando o desconforto de estudar uma matéria que para ti é difícil e que infelizmente tu tem que passar por isso. Além da questão dos pesos e de conhecer teus pontos fortes e pontos fracos, as provas normalmente são muito padronizadas. Elas seguem o mesmo estilo de questão, o jeito de perguntar, as coisas que eles gostam de perguntar, muitas vezes só muda um pouquinho as palavras. Então, conhecer as provas antigas, fazer muitas e muitas questões do lugar que tu vai prestar prova, com certeza é a coisa mais importante na preparação. Eu sei que pode parecer um pouquinho óbvio isso que eu falei, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas não coloca isso em prática, de avaliar o que tu é bom, o que tu é ruim e juntar com a análise do que é mais importante estudar. Se tu olha e fala, nossa, mas eu sou ruim em tudo, aí então tu vai pegar as matérias que têm mais peso e vai dar uma prioridade muito maior para elas, sem deixar de estudar as outras matérias, mas sempre focando naquilo que vai te trazer mais resultado com menos esforço. A segunda coisa foi estar instalada na realidade. Isso implica numa honestidade brutal quando tu estiver fazendo as questões. Tem uma frase da Ayn Rand que diz que a gente até pode ignorar a realidade, mas a gente não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Não sei se isso acontece contigo, mas quando eu ia fazer questões, era muito comum eu ficar em dúvida entre a letra A e a letra D. E aí eu chego à conclusão que eu tenho que tomar uma decisão e eu decido pela letra D. Eu vou olhar o gabarito e era a letra A. E aí eu começo a negociar com a minha cabeça um diálogo interno dizendo: "Ah, mas eu sabia que era a letra A. Lá no fundo eu sabia que era a letra A". E aí, como eu tinha um procedimento diferente para quando eu errava uma questão e quando eu acertava uma questão, quando eu errava, eu tinha várias coisas que eu tinha que fazer depois. E se eu acertava, eu só partia para a próxima questão. Então, como o trabalho que eu ia ter se eu tivesse errado a questão era muito maior, eu tentava me convencer de que eu sabia que era a letra A, porque eu cheguei a cogitar marcar a letra A. Mas se eu soubesse, eu teria marcado A, não teria dúvidas. Eu fazia isso muitas vezes e em um momento eu percebi que eu estava só me iludindo e isso ia me prejudicar. Não tem ninguém olhando quanto tu está acertando, tu não vai ganhar nenhum prêmio por ter acertado mais questões quando tu estava estudando. Esse é o momento de errar. Se tu tiver medo, receio, vergonha de errar uma questão, tu tá perdendo de aprender muito com ela. Então, se tu fez uma questão, ficou com uma leve dúvida, considera que tu errou e faz o procedimento para as questões erradas. Inclusive, mesmo que tu acerte a questão, se tu souber que lá no fundo tu ficou um pouquinho em dúvida com alguma outra alternativa, considera também que tu errou e te debruça sobre aquela questão mais e mais, até tirar tudo que tu puder dali. E a terceira coisa que eu fiz foi utilizar métodos ativos de estudo. Hoje eu vejo que isso é um tema super batido, o pessoal fala bastante sobre isso, e que bom que é assim, porque realmente existem estudos mostrando que são os métodos mais efetivos para aprender, mas na minha época não se falava muito disso, e era muito comum a gente fazer leitura, resumo, sublinhar. Eu lembro que tinha uma pira de fazer resumos lindos, coloridos, com as canetas Stabilo e tudo mais. E eu tive essa fase também, mas felizmente rápido eu me dei conta que isso não ia me levar a lugar nenhum. Pode até tornar o estudo um pouco mais prazeroso, mas toma muito mais tempo do que te dá prazer. Então, no fim das contas, não vale a pena. E eu lembro que eu, pesquisando no YouTube quais eram os melhores métodos de estudar, entrei em contato com essa filosofia de active studying. Basicamente, o que é a diferença de um método ativo para um método passivo? No método ativo, tu precisa criar o caminho para chegar na resposta, na informação. Enquanto que nos métodos passivos, a informação já é entregue para ti, tu tem que só assimilar ela. Então, basicamente, leitura, ou ouvir, ou um vídeo. Enquanto que nos métodos ativos seria responder perguntas, flashcards, esses métodos que tu tem que raciocinar para chegar na resposta. O que acontece? Não dá para te preparar para uma partida de xadrez jogando várias partidas de dama. Tu tem que jogar várias partidas de xadrez. Se lá no final a tua prova vai ser de múltipla escolha, com apenas uma alternativa correta, tu tem que passar o ano inteiro fazendo questões de múltipla escolha. Use as questões para aprender. E eu sei que agora tu já tá ali pensando, tá, mas como é que eu vou fazer uma questão se eu não li o texto? Calma que eu já vou te explicar. Então, assim, informação é uma coisa que tu vai encontrar em qualquer lugar. Então, a maior perda de tempo que tu pode fazer no teu ano de preparação para uma prova, para um concurso, é ficar escrevendo, anotando o que o professor está falando, fazendo resumo, anotação. Anotação é o que a gente menos precisa.
que a gente precisa é desenvolver os raciocínios necessários para responder às perguntas. Como que eu fazia, então? Normalmente nos cursinhos, as aulas são pré-determinadas, tu já sabe qual vai ser o assunto de cada dia. Então o que eu fazia era, no dia anterior, eu pegava o livro da matéria e dava uma passada de olhos sobre o que seria a aula do dia seguinte, mas é uma passada mesmo, eu pegava o livro e eu fazia assim, tá bom. Por quê? Eu já tive a pira de querer estudar toda a matéria antes de ter a aula. Então eu lia a fundo, eu sublinhava, fazia resumo. E assim, isso é impossível. Se tu já conseguiu fazer isso, me conta aqui, porque eu nunca consegui manter a matéria em dia fazendo isso. Então o que eu fazia, na verdade, era só passar os olhos para me familiarizar com o tema e já chegar na aula, pelo menos, tendo uma noção do que ele está falando. Isso para poder, no momento da aula, prestar atenção no que ele estava falando. Normalmente o professor vai desenvolver um raciocínio. Eu tentava ver qual era o raciocínio que ele estava fazendo para chegar nas informações que ele estava me dando. Era isso que eu ia precisar na hora de resolver a prova. E normalmente as aulas de cursinho são muito boas, né? Os professores têm didáticas muito boas. E se não fosse o caso, aí sim eu ficava lendo, escrevendo, sublinhando e depois em casa procurava uma aula no YouTube. Mas normalmente as aulas são boas e eu tentava extrair ao máximo delas. Tentava fazer perguntas, estar ativa, presente ali no momento da aula. E tu não vai conseguir fazer isso se tu estiver tentando transcrever tudo que o professor está falando. Depois, normalmente eu esperava para no dia seguinte fazer as questões daquele assunto. Isso por causa da curva de esquecimento Ebbinghaus. Isso por causa daquele conceito da curva de esquecimento de Ebbinghaus, que fala que em 24 horas a gente esqueceu mais de 80% daquelas informações. Então, se tu incluir um novo contato com aquela matéria em 24 horas, que no caso era resolver as questões, tu aumenta em muito o tempo de vida útil daquela informação no teu cérebro. Então era isso que eu fazia. Esperava no dia seguinte, resolvia as questões. E aí tu vai para a questão tentando resolver com o que tu lembra da aula, com o que o professor falou. Caso fosse uma questão que eu travasse completamente, meu Deus, não faço a mínima ideia do que tá perguntando aqui, aí eu voltava pro livro e dava uma lidinha naquela parte. Mas pontualmente, não dá para perder tempo, fica lendo apostilas imensas. Tu não vai conseguir manter a matéria em dia assim. E aí, quando eu estava fazendo as questões, utilizando aquela honestidade brutal, dolorosa, de ser completamente honesta com o que eu errava e com o que eu acertava, toda vez que eu errava uma questão, eu tinha um caderno de erros. Isso é uma coisa que eu super recomendo, porque me ajudou muito a fixar as coisas que eu errava. Então, esse caderno, basicamente, eu escrevia, aí sim, à mão, todos os conceitos que me fizeram errar aquela questão, uma coisa que eu achava errado. Então, vamos supor que eu achava que a lei 0 da termodinâmica era, na verdade, a lei 1. Então, eu gravei essa informação errado. Então, isso era muito perigoso. Eu escrevia à mão aquela informação para tentar fixar mais. Ou se eu entrasse em contato com um conceito novo ou algo que eu fiquei em dúvida, eu sempre escrevia naquele caderno. E aí, de vez em quando, eu dava uma olhada naquele caderno, porque são as coisas que realmente eu tinha mais dificuldade, já que foram as coisas que eu errei nas questões. Uma outra coisa que me fez também estudar muito mais tempo, fazer muito mais questões, foi projetar o meu ambiente para que ele facilitasse o meu estudo. Então, no nosso cursinho, a nossa mesa era fixa, então eu sempre ficava na mesma mesa. Antes de eu ir embora, eu deixava já aberto um livro em cima da minha mesa, com um lápis ou uma caneta, aberto em alguma página de questões. E no dia seguinte, quando eu chegava de manhã cedo e eu ia sentar na minha classe, já estava aberto ali um caderno com um lápis em cima. Então eu simplesmente sentava e começava a fazer questão. Da mesma forma, quando tinha intervalo entre as aulas, ou intervalo de almoço, ou me preparando para ir embora, eu ainda fazia uma ou duas questões a mais ali, meio que de bobeira. Isso aumentou muito o número de questões que eu resolvia por semana e eu tenho certeza que ajudou demais. Quando a gente tem, então, um objetivo, que tem uma meta de performance, que tem um prazo para acontecer, é essencial que a gente se planeje para isso, de forma que o nosso dia a dia, a nossa rotina, esteja refletindo comportamentos que vão ser importantes para que esse resultado seja alcançado. Falei bastante disso no meu outro vídeo sobre planejamento, que eu vou deixar aqui o link para vocês verem também. E vou ficando por aqui hoje, espero que tenha sido útil. Se gostaram, deixem um like, um comentário e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Até mais!